elaborado especialmente pela Associação Comercial e Industrial de Limeira, em prol da classe empresarial. É um prazer estar com vocês esta noite em mais uma edição do Encontro com Empresários, que tem como principal objetivo estreitar laços, proporcionar a interação entre nossos associados e empreendedores de toda a região. Aproveitem esta oportunidade também para trocarem contatos e assim fazerem o network, estreitarem seus laços com a ACIL, pois somando nossos ideais podemos progredir e desenvolver o comércio, a indústria, além da prestação de serviços, setores importantíssimos para a evolução de Limeira. Teremos essa noite participação especial do prefeito municipal. Este ano aqui vamos deixar mais aberta a presença tanto do Poder Executivo, quanto Legislativo, quanto Judiciário. Nós sabemos que a união, principalmente desses poderes, em prol ao desenvolvimento de Limeira, é importantíssimo. Por isso, essa é a intenção, descobrir pontos incomuns de toda Limeira, assim como os três poderes, para nós crescermos e desenvolvermos cada vez mais Limeira. Paulo Radisch falará sobre política de incentivo aos empresários, fomento do turismo de negócio, crescimento sustentável da economia local. Convido, então, Paulo Radisch para a sua apresentação. Muito obrigado, uma salva de palmas para Paulo Radisch. Obrigado, Walter. Em seu nome, quero cumprimentar toda a diretoria da ACIL e cumprimentar a todos os empresários aqui presentes. Para a gente é um prazer estar aqui, participando desse encontro, falando um pouco do que como o poder público vê o desenvolvimento do município, vê a relação com os empresários e falar de alguns assuntos que me foram propostos inicialmente. Antes de iniciar minha fala, eu preciso apenas fazer uma pequena contextualização. Antes até de me tornar prefeito, de ter uma candidatura, nós começamos um processo de discussão com diversos segmentos, a fim de elaborar um esboço daquilo que poderia vir a ser um plano de governo. E dentro das dificuldades que nós encontramos no que se refere ao desenvolvimento do município, nós encontramos uma cidade, uma Limeira, com diversas potencialidades, mas sem uma vocação definida. Então nós temos hoje, poderemos dizer, um conjunto de pessoas fazendo coisas, mas sem que isto esteja dentro de uma organização sistêmica que potencialize a atividade de cada um. Então nós temos atividades que a gente sabe que nossa cidade tem alguns potenciais, como por exemplo para a indústria metalmecânica, nós sabemos que tem potencial para a indústria de alimentos, sabemos que tem potencial para o setor de joias folhadas, nós sabemos que nós temos diversos potenciais. Para o setor de serviços, tanto educacional quanto médico, da área médica, nós temos um potencial de crescimento bastante grande, só que esses potenciais, eles não obedecem uma determinada sinergia que faça com que um seja alimentador do outro, e faça com que o nosso município possa crescer, possa se desenvolver, a ponto de termos uma meta, aonde chegar, em que lugar nós queremos chegar dentro de um determinado prazo. Então, nós nunca estabelecemos. A gente vê que a história do poder público, na história recente do nosso município, nas últimas décadas, pelo menos, posso afirmar, ela está estabelecida apenas para o olhar do mandato do governante, do dia que ele começa para o dia que ele termina. E as cobranças são feitas sempre em cima do governante, em cima das demandas diárias, daquelas ditas urgentes, aquelas do dia a dia, mas que não transformam a realidade do município para o futuro.
Que ações estruturantes nós fizemos ou foi feito em parceria do poder público com a sociedade civil ao longo dos anos, a ponto de nós mudarmos a nossa realidade e podermos fazer o nosso município desenvolver de uma forma diferenciada em relação aos outros. Todos nós sabemos, olha, nós temos uma localização privilegiada, nós temos muitos centros formadores de mão de obra, nós temos no DNA, essa talvez seja a maior potencialidade que a gente tem no nosso município e que precisamos aprender a trabalhar melhor. Nós temos no DNA do limeirense, do empresário limeirense, a vocação empreendedora. Todo mundo que ganha dinheiro aqui, todo mundo que construiu a sua empresa aqui, o fez porque tem no seu DNA essa vocação empreendedora, essa vontade de crescer pelos meios próprios, buscando caminhos. Mas tudo isso, cada um fazendo dentro da sua forma, dentro da sua empresa, cada um buscando o seu nicho, sem que a gente consiga juntar forças para fazer isso de uma forma que traga um retorno muito maior para todo o município. Me pediram para falar sobre esses 3 temas, e eu já passo direto ao primeiro. Política de incentivo aos empresários. E aí a gente vai dividir em 4 subtemas: ambientes de inovação, o sistema Via Rápida, o CONDES e ampliação da competitividade. Nós criamos, nos ambientes de inovação de Limeira, quando a gente fala em inovação, é mais ou menos fazer um olhar para o futuro, não é? Todos nós conhecemos o que é ciência, é pesquisa. É quando você transforma dinheiro em ciência. Inovação, quando nós transformamos ciência em dinheiro. Se a gente pegar todas as empresas que hoje têm mais de 50 anos de idade, todas elas, com certeza, investem em inovação. Todas elas estão buscando cada vez melhores mecanismos para fazer mais barato, fazer mais rápido, fazer melhor, fazer com menos pessoas. Todas elas estão buscando isso. Só que, há algum tempo atrás, surgiu a ideia da inovação, começou-se a discutir parques tecnológicos pelo Brasil afora, no estado de São Paulo em especial, e uma cidade com toda a nossa potencialidade, com toda a nossa vocação, perdeu o bonde da história. E aí nós começamos um trabalho para tentar retomar esse bonde e tentar retomar essa discussão. Começamos com a área que já existe, que é pré-estabelecida, onde pode nascer um parque tecnológico, lá perto do distrito Sebastião Fumagalli, onde hoje está instalada a CETESB, e nós estaremos instalando agora, além do núcleo do parque tecnológico, a incubadora de empresas, que fica pronta agora, já está pronta, e nós inauguraremos agora no próximo dia 17. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos aqui presentes, os internautas, no dia 17, participar da inauguração, da reinauguração da incubadora de empresas. Já foi inaugurada no passado, foi destruída, foi totalmente reformada, e agora nós estamos fazendo a reinauguração. Fizemos um projeto em parceria com a Unicamp, que é o estudo de vocação da incubadora de base tecnológica, e lá queremos trazer projetos inovadores de base tecnológica. Temos um projeto para construir um centro de inovação. Naturalmente, dependeremos de disponibilidade orçamentária, mas estamos na busca desses recursos. Núcleos de pós-graduação, já temos a Unicamp, que traremos junto com a gente, levaremos as instituições de ensino, os APLs, Distrito Industrial. Há uma área de aproximadamente 300 mil metros quadrados que será doada ao município, e lá nós faremos um distrito industrial também com foco na inovação. Esta área será vendida a um preço diferenciado, mas o foco é inovação e, independente do tamanho da área que se queira adquirir. Dentro do que nós chamamos hoje do Parque Tecnológico, que é uma área de 51 mil metros, nós temos terrenos de 500 metros, e esses terrenos já estão disponíveis para quem quiser adquiri-los. Para quem quiser adquiri-los e instalar lá a sua área de pesquisa e desenvolvimento, apenas. Paulo, dá para instalar produção? Não, só pesquisa e desenvolvimento. Aqui é um pequeno exemplo do que acontece em alguns parques tecnológicos. O melhor exemplo, talvez, seja o de São José dos Campos. Nós tivemos um investimento ao longo do tempo do governo do Estado de 24 milhões
da Prefeitura de 71 milhões, e eles conseguiram agregar um investimento da iniciativa privada de 903 milhões de reais. Então, a ideia, naturalmente, de construção, ela não é algo que você pense que comece hoje e vai terminar dentro de um governo. Ela tem que ser fruto de um conjunto de governos para que a maturação exista e para que essa ideia esteja efetivamente de pé. Daí que a construção da gestão do parque tecnológico, ele não é feito pelo poder público. Né? Nós tivemos recentemente uma assembleia convocada pelas 5 universidades locais, onde foi criada a Associação dos Ambientes de Inovação de Limeira, e esta associação que vai ter a responsabilidade de gerir o parque tecnológico. Grande parte dos recursos vem do poder público, mas a gestão fica nas mãos da sociedade civil. Por quê? Para não acontecer o que costuma acontecer nas mudanças de governo. Muda o governo, olha, foi o prefeito anterior que fez, então a gente encerra o projeto e arquiva tudo. Então, para que isto não aconteça, nós temos a gestão na mão da sociedade civil, porque mudam-se os nomes, mas não muda-se a ideia. As incubadoras de base tecnológica, já falamos, né, das diversas áreas que podem surgir. Nós temos no site da Prefeitura um edital permanente para as empresas que quiserem, para quem quiser ser uma incubadora de base tecnológica, certo? Permanente, está lá na Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, está o edital para quem quiser ser uma empresa incubada de base tecnológica, lá no nosso futuro parque tecnológico. O segundo tema é o subtema, o sistema Via Rápida Empresas. Limeira, assim que assumimos o governo, nós procuramos o governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eles estavam para lançar um programa inovador, em que faria um projeto piloto em 5 cidades, e Limeira poderia ser uma delas. Nós fomos escolhidos e começamos um trabalho para que, de uma forma simplificada, num único espaço, nós fizéssemos a abertura de empresas. Ou seja, simplificasse. Aquelas empresas ditas de capital de baixo, de capital de baixo risco, não, empresas de baixo risco, que são 95% delas, essas empresas nós conseguimos abrir em torno de 6 dias. Só que nós conseguimos, hoje em Limeira, fazer em 2 dias. Ou seja, é a cidade do Brasil hoje onde nós abrimos mais rápido empresa. Você já chega, entrega a documentação, já sai com a inscrição estadual, com o registro na junta comercial e com o CNPJ. Está faltando só a gente resolver uma questão interna, que é integrar a inscrição municipal também, para já sair com toda a documentação pronta dentro desse prazo de 2 dias. Então, a partir de um único local, a gente consegue fazer esse trabalho com essa rapidez e com essa agilidade. E assim, dando dinamismo às atividades empresariais. O principal resultado é a redução do prazo, que caiu de em torno de 90 a 100 dias para apenas 2 dias. Os nossos parceiros, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Junta Comercial de São Paulo e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação e a Secretaria Municipal de Fazenda. O terceiro subtema é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Vem justamente naquela demanda que a gente identificou lá atrás. Por que a cada governo, fazia propostas que depois, no governo seguinte, eram abandonadas. Aí voltava e depois abandonava. E assim, é como se a gente levantasse uma parede, vem o próximo governo, derruba aquela parede e faz ela em outro lugar. Aí volta aquele que saiu, desmancha de novo e volta a fazer naquele lugar original. Muitas propostas simplesmente não andaram para frente. Então, como que a gente faz para que um processo aconteça independente do governo? Nós temos que ter a coragem, a ousadia de entregar o poder de decisão nas mãos da sociedade civil.
É necessário que os temas mais delicados, a espinha dorsal das decisões dentro do município, que elas sejam apoderadas pela sociedade civil. Daí surgiu a ideia de criar o Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico e Social, o CONDES. Existe o nacional, existe em alguns estados, em alguns municípios pelo Brasil afora. Mas a ideia do Conselho é você trazer o poder público e a sociedade civil organizada, todas as forças vivas da sociedade, para que eles participem e debatam os grandes temas. E as decisões ali tomadas, naturalmente, se transformem em decisões do município. Nós tivemos ao longo deste ano, foi o primeiro ano de experiência, estamos encerrando agora o primeiro ano, iniciará um novo conselho a partir de maio, junho. Fizemos debate sobre mobilidade, chácaras e código de posturas, que está na Câmara para votação. Nós encontramos nos debates um modelo onde discutimos a questão das chácaras de recreio, que no nosso município muita gente tomava como, olha, é apenas um espaço de lazer, e hoje, com a crise hídrica, a gente está vendo que o problema ele é muito mais sério, é uma questão ambiental seríssima, as fossas negras, a invasão das áreas de APP, os loteamentos irregulares, que levam demandas de segurança, de transporte, de educação e de saúde para a zona rural, como se urbana fosse. Há um custo que, no futuro, vai ser simplesmente impossível do município suportar. Então, isso não pode ser uma discussão de um prefeito, isso tem que ser a discussão de uma sociedade. O que nós queremos de Limeira daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, 40 anos? Aquilo que ela vai ser lá, vai ser do jeito que nós decidimos aqui. O Comitê de Debate sobre a Transferência da Iluminação Pública está na Câmara Municipal, ainda não foi aprovado. É um debate exaustivo que comporta várias visões, várias vertentes. Muita gente se posicionou e muita gente me questionava. Falou, Paulo, mas como é que vai ser a iluminação? Eu falei, vai ser do jeito que a cidade quiser. Se nós queremos uma iluminação melhor, a proposta que nós fazemos é criar contribuição. Se nós queremos deixar como está, deixe a situação como está. E a decisão, por enquanto, está sendo tomada, é deixe-se como está. Então, nós vamos continuar tendo problemas com pontos escuros, vamos continuar tendo problema com segurança em diversos bairros, principalmente nos periféricos, até o dia que a gente achar que, olha, não, agora eu acho que compensa nós mudarmos o nosso olhar. Muita gente se preocupou com a contribuição de R$3, que poderia impactar na conta, e não percebeu que o grande golpe estava vindo do governo federal, dando uma pancada que hoje, somada do ano passado, e as que veio esse ano e virá ainda, vai dar quase 100% em cima da nossa conta. Limeira é representada em um colóquio da Rede Brasileira de Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social. Conselheiros e palestrantes debateram diversos temas para o futuro de Limeira, né, simplificação de políticas urbanas, e também estamos discutindo o projeto Limeira 200 anos. Não é só para quando ela fizer 200 anos, daqui a 12 anos, mas para discutir a Limeira do futuro. O que nós queremos? Então, nós estamos hoje discutindo algumas propostas de algumas empresas, estamos num processo já de definição, para a gente trazer alguém que nos ajude neste debate de como será a Limeira do futuro. Nós construímos um planejamento estratégico para a Limeira do futuro. E é interessante a gente observar que muita gente, talvez até que estejam aqui, participou de um projeto lá atrás, que era a Limeira 2020. Né, que foi um planejamento estratégico construído para o município, mas que, depois de construído, ele não foi simplesmente implementado. Outras cidades, né, como o caso de Piracicaba aqui do lado, vendo a experiência nossa, fez a sua lição de casa, fez o seu planejamento estratégico, mas com uma diferença, implementou. E se a gente estudar a história econômica, política do município de Piracicaba, a gente vai ver que dá um salto depois desse período. Por quê? Porque os governos que se seguiram, independente do partido, independente da corrente política que estava à frente do governo, o fio condutor da política piracicabana foi justamente aquele planejamento estratégico construído. Por quê? Porque era o desejo da sociedade. E é aqui que nós devemos construir o nosso. E sendo o desejo da sociedade, independente de quem for o governante de plantão, nós teremos, naturalmente, muito melhores condições de fazer a cidade se desenvolver numa direção que julgamos saudável. Nós tivemos alguns eventos também organizados pelo CONDES.
para discutir a ampliação da competitividade. Um evento sobre linhas de crédito, nós trouxemos o FINEP, trouxemos o Desenvolve São Paulo, SP Venture e o BNDES. Também o Competitividade Cometes, em que trouxemos membro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Relações Exteriores e a participação da Apex Brasil. E aí eu lamento dizer, nós tivemos uma participação muito pequena no evento. Ou seja, foi uma oportunidade construída que muita gente poderia ter participado, aprendido muitos caminhos, né? E nós tivemos uma participação, embora tenhamos feito uma divulgação bastante intensa. Hoje nós estamos criando dentro da Prefeitura uma gestão de relações internacionais. Já fizemos contatos quando eu estive na China, quando eu estive na Coreia. Hoje estamos estabelecendo contato com Israel. E a nossa ideia é que cada vez mais o município construa essa rede de contatos. Isso não é algo que você estale o dedo e já surta o resultado no primeiro momento, né? Não é uma relação de causa e efeito imediata, é uma construção de relações que leva um determinado tempo para surtir efeito. Mas que tem que haver a participação daqueles diretamente interessados, que é a classe empresarial. Não existe por que construir uma relação entre governos para trocar experiências. Há muito pouco para a gente fazer nesse sentido. Há muito que aprender com qualquer país, claro, mas há muito pouco a se fazer nesse sentido. O que importa mesmo é fomentar essa troca comercial. Outras boas práticas que a gente faz através, o Banco do Povo, ele estava praticamente morto no início da gestão, nós retomamos, criamos o primeiro Banco do Povo itinerante do Estado, e ele, desde que foi revitalizado por nós, ele bate recordes de financiamento, batendo, inclusive, a maior cidade da região, que é Piracicaba. O posto de atendimento ao trabalhador, que também está sob a coordenação do desenvolvimento, e a revitalização do SEBRAE, que simplesmente estava fora de Limeira. Trouxemos de volta para Limeira, tem sido um ponto importante de informação, e agora nós estamos cobrando deles uma postura mais agressiva, que eles tenham uma atuação de consultoria muito mais forte, muito mais efetiva. Fomento ao turismo de negócios. A cidade ela tem um potencial a ser desenvolvido nessa questão, tanto pelas suas potencialidades econômicas internas, quanto pela sua localização. A possibilidade de estar ali ao lado do aeroporto de Viracopos, a 50 minutos do aeroporto de Viracopos. Nós tivemos uma feira que está se tornando internacional, que é a feira do Patchwork, né? Quem nunca foi, vá para conhecer, que vocês vão ver o volume que dá, a movimentação que dá essa feira do Patchwork. Eu não tinha o conhecimento até a feira deste ano, que eu fui visitá-la, e fiquei assustado com o tamanho e com a movimentação que ela provoca. Expositores até de outros países. E a expectativa é que este ano venha de mais países ainda. A Aljoias, todo mundo conhece, está na 17ª edição, também é um evento de caráter internacional. Nós temos alguns eventos que acabam atraindo. Existe a possibilidade no município, né, quem trabalha na área de eventos, no caso do Roberley, existe a possibilidade no município de nós atrairmos eventos para cá. Logo no começo do mandato, eu consegui trazer Economidas, que era um grupo de 9 universidades, e diferente daquelas turmas que vão e fazem alguns jogos e muita bagunça e tal, eles têm uma estrutura extremamente profissionalizada. Em apenas 4 dias de eventos, eles deixaram na cidade 10 milhões de reais. Certo? E isso vai para o hotel, vai para o táxi, vai para o vendedor de pipoca, vai para todo mundo. Detalhe, eles ocuparam todos os hotéis, todas as chácaras, motéis, e se espalharam por várias cidades da região. O que eles me pediram na época? Falou, Paulo, nós precisamos de aproximadamente 1.500 leitos de hotel. E nós tínhamos, na época, aproximadamente 550. Então, faltavam aproximadamente 950 leitos de hotel. Essa é uma grande deficiência que a nossa cidade tem. O Encontro Nacional de Motociclista,
que aconteceu também com 10 mil visitantes, e pessoas que vêm com poder aquisitivo considerável. É um mercado para a gente estar levando em conta. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, não vou dizer que ela traga retorno econômico para o município, mas ela trouxe uma visibilidade incrível, chegando a ser transmitido por vezes por 4 redes de televisão. E é muito mais gostoso você saber que a tua cidade ela é conhecida e reconhecida por alguma coisa saudável do que por uma coisa negativa. E foi interessante, né, que o time do Palmeiras estava aqui, venceu, era para jogar aqui, mas Corinthians e São Paulo quiseram jogar em Limeira. E aí o Palmeiras foi jogar em Barueri. Ou seja, dos 4 times grandes de São Paulo, os 3 passaram pela nossa sede nessa edição da Copa. Então, a visibilidade, tudo que poderia dar de retorno em termos de imagem para o município foi atingido através do evento. O Campeonato Brasileiro de Motocross, realizado ano passado, foi a penúltima etapa. Este ano será a primeira etapa. O nível de organização foi considerado pela CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo, tão elevado que eles resolveram fazer a primeira etapa. Para eles, a primeira é a mais importante, dá praticamente o dobro do número de pilotos. Só de pilotos, fora familiares, equipe, patrocinadores e outros, só pilotos, em torno de 400 estarão agora, no mês de maio, disputando o Campeonato Brasileiro, que desta vez... O ano passado, voltou para o estado de São Paulo, depois de 5 anos sem ter uma etapa aqui. Este ano vai ser com o Campeonato Paulista junto. A nossa expectativa é que, dentro de 2 a 3 anos, possamos ter uma etapa do Campeonato Mundial sendo disputado junto com o brasileiro e o paulista aqui no nosso município. Vai ter competição de kart também agora no próximo mês. A expectativa é que o Emerson Fittipaldi venha com o seu kart, antiguinho, velhinho, participar. São só karts antigos, eu não me lembro o ano exato, mas que venha participar. São competições que acabam traindo uma visibilidade para a cidade e, naturalmente, enchendo hotéis, restaurantes e dando um outro clima. Também fizemos capacitação de fomento ao turismo de negócios, realizamos um curso de empreendedorismo para o turismo rural, fizemos uma pesquisa através de uma empresa contratada e depois chamamos os produtores rurais para começar a trabalhar capacitação. Assim como também começando a trabalhar com eles a Feira do Produtor, que tem uma vertente completamente diferente das feiras livres, deles aprenderem a agregar valor aos seus produtos. Nós sabemos, né, onde a gente vai, ouve falar de Limeira, todo mundo fala, puxa, é uma cidade onde a indústria, os serviços e a agricultura possuem pesos importantes na economia. E quem conhece os números da cidade sabe que a agricultura ela vem perdendo e muito valor dentro da nossa economia. E nós precisamos recuperá-la, senão a gente perde a nossa zona rural e não segura mais de tanta chácara de recreio. Fizemos em parceria com a FAESP, com o Senar, esse curso. Também criamos um portal lá na rodoviária, outro lá na entrada já havia, e estamos criando um terceiro lá na Costa e Silva, mas para dar orientação a pessoas que chegam na cidade e buscam alguma orientação. Também nós temos um trabalho construído que não é fácil, que é um circuito turístico de tecnologia. Na verdade, chamava CT2, Circuito Turístico, Ciência e Tecnologia. E nós mudamos o nome, eu sou o presidente, mudamos o nome, mudamos o logo, mudamos tudo. E tentando fazer com que os municípios da região, Campinas, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Indaiatuba, Olambra, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, que todos esses municípios que já fizeram parte ou ainda fazem parte do circuito turístico de tecnologia, entendam que a gente vive, talvez, no que a gente pode, eu brinco, que é o Vale do Silício brasileiro. É a área de produção de maior inovação e conhecimento e tecnologia do Brasil, está dentro desse circuito. E nós precisamos, e ainda não chegamos a esse nível, de tentar imprimir uma marca na região, como a gente pode pegar como exemplo mais efetivo, exemplo de maior sucesso, o Circuito das Águas. O Circuito das Águas era algo disperso, conseguiram criar uma marca forte.
onde as empresas locais, tanto quem vende água, quem vende hotelaria, quem desenvolve receptivo e assim por diante, começaram a trabalhar a marca Circuito das Águas. Hoje é uma marca conhecida e reconhecida, a mais forte dentro dos circuitos turísticos. A nossa meta também é chegar lá, mas é duro por prefeitos de todo um conjunto de cidades falando a mesma língua. E o crescimento sustentável da economia local. Existe muito da iniciativa do próprio empreendedor, existe muito dos fatores das condições nacionais, das condições estaduais, e existe um pouco também da ação local. Na ação local, o que nós temos que fazer? Eu falo que o grande papel do poder público não é nem fazer, é não atrapalhar. Se nós não atrapalharmos, se a gente conseguir fazer com que a burocracia tramite rapidamente dentro da prefeitura, nós já conseguimos fazer muito. Ali está no ponto programático, ou seja, nosso plano de governo, foi feito em 2012, que a proposta era propiciar ações gerenciais para o desenvolvimento sustentável, com forte na atração de novas empresas, que tragam emprego com alto valor agregado. E isso a gente está trabalhando até agora, é um processo permanente. Estamos num momento ruim da economia, que todo mundo se retraiu, todo mundo esperando um cenário, muita gente aguardando para fazer seus investimentos, mas nós conseguimos atrair algumas empresas e conseguimos também fazer com que algumas empresas que iam optar por fazer investimentos, poderiam fazer em vários municípios, optaram por fazer também dentro do município. Como que a gente costuma trabalhar essa questão? Toda vez que o empresário chega na cidade, eu peço para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falo, olha, traga até a minha sala. Eu preciso falar duas coisas para ele. Duas coisas que o empresário precisa saber. Primeiro, a burocracia a gente passa por cima, ou seja, a gente vence. E vence com determinação. Existe todo um conjunto, você tem que passar por aprovações em todas as secretarias, mas a gente faz dando um tratamento diferenciado para que ela seja vencida com a maior rapidez possível. E segundo, na Prefeitura Municipal de Limeira não tem propina. Então, venha tranquilo, venha em paz, sabendo que aqui você vai ter todas as condições para se estabelecer. Podemos perder a empresa para outro município por algum fator logístico, por alguma questão que foge ao nosso poder. Mas se depender exclusivamente da tramitação, da velocidade, que é o que o empresário quer, oferecer benefícios fiscais, tudo aquilo que qualquer município pode oferecer, Limeira também pode e faz. Então, nós temos que criar diferenciais. E o diferencial hoje, o primeiro deles, aqui não tem propina. E isso é muito importante no mundo empresarial. E a segundo, a burocracia a gente vence. Um terceiro fator, que eu creio que pode vir a ser um grande diferencial do município no futuro, Limeira caminha para isso, é nós termos uma formação de mão de obra altamente qualificada, mas numa quantidade tão abundante que isso seja um facilitador para a vida do empresário. Porque hoje todo mundo que se instala tem que buscar profissionais em várias regiões diferentes, muitas vezes em estados diferentes até. Então, nós teremos que Limeira caminhe desta forma. Essa foi um preâmbulo e deixar agora aberto para as considerações e para as perguntas dos senhores. Como é a primeira vez que a gente está fazendo aqui esse encontro de empresários, inclusive com o Poder Executivo, e a gente falou do CONDES, falou do incentivo de turismo, falou também do crescimento sustentável da economia. O que eu sugeriria, que com certeza você vai voltar aqui e vai nos apresentar outros temas, e assim deixo aqui o convite para que você volte, para nós termos uma conversa aberta aqui com todos os representantes dos empresários de Limeira, né, a gente ter alguns índices, por exemplo, com o fomento do turismo de negócios, quanto que nós aumentamos de visita de turismo em Limeira, né, para que todos nós façamos a pergunta para o Poder Executivo, o que nós, como empresários, poderíamos fazer a mais para ajudar Limeira a crescer.
né? E assim, na mesma situação, quando a gente fala da política de incentivo dos empresários, o que é que efetivamente a gente busca para chegar aonde no incentivo dos empresários? O que a gente quer melhorar? Para a gente ter um índice, para daqui 1 ano, 2 anos, quando você voltar aqui nessa casa, a gente fazer uma comparação das ações que a gente realmente, efetivamente fez. E também, no crescimento sustentável da economia local, também a gente ter um índice, e daí vai a sugestão, inclusive tem a maioria das perguntas que estão chegando na internet, que vai ser passado para você responder para todos que estão fazendo, em cima desses índices. Inclusive, eu recebi por WhatsApp, né, pelo nosso pessoal, né, como era, o quanto Limeira era, e hoje, o que Limeira está e aonde a gente vai chegar, né? Eu acho que essa palestra sua foi muito importante para mostrar que nós estamos no caminho certo, com planejamento estratégico a ser discutido e o CONDES. Então, eu gostaria que todos ficassem à vontade para sabatinar o nosso prefeito. Sabe que numa das palestras do CONDES, que foi realizado, se não me engano, nessa mesma sala há algum tempo, nós trouxemos o Luciano Almeida, que é o presidente da Invest São Paulo, era o presidente da Invest São Paulo, agora foi substituído, e ele apresentou dados sobre Limeira que a quase totalidade de nós aqui no município sequer conhecíamos, né? Então, falta essa organização, essa visão sistêmica. A própria Secretaria de Desenvolvimento, dentro da Prefeitura Municipal, antigamente era desenvolvimento e governo. E ela não tinha nenhuma função ligada à área de desenvolvimento, apenas ligada à área de governo. Então, fazia apenas a questão da política institucional, mas a área de desenvolvimento mesmo não havia. Então, é por isso que a gente dá um valor tão grande a uma instituição criada como o CONDES, porque você abre espaço para que uma reunião dessa, que nós estamos vindo pela primeira vez fazer esse bate-papo aqui na CIL, mas para que ela aconteça, no mínimo, a cada 3 meses, isto com o plenário todo, ou mensalmente com o comitê executivo. E a gente, dali, tire os temas de relevância para todo o empresariado e a sociedade limeirense e possa colocá-los na pauta, na ordem do dia. Nós temos uma questão que me parece que está mal resolvida, esperando uma resolução, uma definição. Eu gostaria de saber se você tem um posicionamento. É com relação ao aeroporto, que até onde eu sei está parado, né? O aeroporto, nós começamos a construção dele e, curiosamente, né, nós temos todas as licenças dele, então que é até mais trabalhoso para se conquistar as licenças do que o recurso para a construção propriamente dita. Mas ele estava sendo previsto para ser um aeroporto que ia se transformar numa grande pista de pouso. E pista de pouso não é viável economicamente. Tanto é que o governo do Estado está passando as suas pistas de pouso para os municípios e não quer saber delas, né? Existe um grande programa nacional, que Limeira perdeu o bonde da história, de entrar no programa de aeroportos regionais. Aeroportos de uma distância, até uma determinada distância, até 150 quilômetros, para o conforto no transporte de passageiros. Hoje, o olhar que nós temos sobre o aeroporto é que ele tem que se transformar num aeroporto de cargas. Por mais que Viracopos, e na última reunião do CONDES, esteve alguém representando o aeroporto de Viracopos, falando sobre o aeroporto de Viracopos, foi uma reunião lá na TRW, nós acreditamos que Viracopos vai se tornar tão grande e tão complexa a sua operação, que haverá muitos clientes querendo uma operação mais simples, mais personalizada, mais customizada. Então, hoje, o olhar que nós temos, estamos finalizando um projeto lá na Prefeitura, no sentido de mudar um pouco a área de desapropriação, criando 30 novos hangares, e aí sim a instalação de empresas dentro desses hangares. Fazer somente o local para estacionamento de aeronave não parece hoje ser uma coisa viável, esteja localizado próximo de São Paulo, como é o caso de São Roque, e esteja fazendo aeroporto privado, né? Aí vai estacionar jatos e outros tipos de aeronave desse determinado porte. Mas o melhor olhar hoje, de tudo que nós vimos, ouvimos, estudamos,
é você preparar a cidade para a instalação de empresas, fazer um aeroporto com característica empresarial. Senhor prefeito, na sua palestra, o senhor disse que nós fizemos reuniões em Limeira para estudarmos o seu desenvolvimento até 2020. Isso foi feito, as ideias apareceram e nada foi feito. O senhor disse também que Piracicaba copiou essa ideia de Limeira, levou a Piracicaba e, especialmente, fez uma coisa interessante. Eles escolheram os homens certos para os desenvolvimentos das suas secretarias. Não só as ideias, o planejamento para o desenvolvimento de Piracicaba, mas os homens certos em seus lugares que deveriam estar. Eu acho que a ideia é muito importante, mas os homens certos precisam estar nos lugares certos. Então, acredito que não só essa ideia do planejamento, mas uma ideia de se escolher os homens para dirigir o nosso município, porque elas são desencontradas. O senhor mesmo, na palestra, falou vários assuntos a esse respeito. Nós estamos díspares, nós estamos trabalhando cada um de per si e ninguém se une, ninguém pensa em nada que possa realmente fazer uma grande união e desenvolver Limeira. Mas, fora a ideia, nós precisamos indicar os homens certos para que se aconteça a verdade e a vitória dessas ideias. É isto. Tem uma frase que eu sempre utilizo, que é: quando a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, primeiro, nós precisamos saber para onde nós queremos ir. O que nós queremos de Limeira? Nós queremos de Limeira, por exemplo, nós não somos uma cidade, como é o caso de Maringá, que nasceu planejada. Eles puderam estabelecer lá algumas diretrizes para o município, mas que guardam uma relação direta com o seu início, com uma cidade totalmente desenhada, já fomentada para ser daquela maneira. Nós nascemos e fomos desenvolvendo ao longo dos nossos 188 anos de história. Precisamos, sim, das pessoas certas. E eu diria mais, precisamos de todo mundo. Cada um no seu lugar, seja atuando dentro do governo, seja atuando na sua empresa. E a gente percebe nas nossas andanças, eu falo desse assunto com uma tranquilidade muito grande, porque eu não tinha uma carreira político-partidária e um dia me candidatei a prefeito e fui eleito. Eu atuava na sociedade civil, eu tinha o meu emprego como delegado de polícia, atuava lá, tinha atividade dentro de diversas entidades, patrulheiros, Casa de Apoio de Romeiros, atuava em diversos conselhos de defesa de direitos, e a decorrência dos embates que a gente fez ali, surgiu a necessidade de também vir para a política partidária. E a gente percebe que as pessoas rechaçam um pouco essa ideia. E é necessário que a gente fomente que as pessoas venham participar também da política partidária, porque é a única forma de eu ser um vereador, de eu ser um prefeito, de eu poder participar do processo maior de decisão. E muito melhor que as pessoas que venham ocupar essas funções, elas venham já de uma atuação engajada na sociedade civil. Então, a vinda das pessoas, cada vez mais, se faz necessária. E a gente percebe no dia de hoje até um certo afastamento. As pessoas evitam. E tem uma frase muito antiga que diz que se os bons não ocuparem o espaço, os maus vão ocupar. Então, nós temos, sim, que buscar as pessoas certas. E eu confesso, e quem me acompanha um pouco mais no dia a dia, o Walter Nasceu, com certeza, é uma dessas pessoas, eu cobro sempre muito a participação de bastante gente. E quero ver cada vez mais. Eu não sou daqueles, olha, daqui a pouco vai ter uma eleição e eu quero concorrer e não quero concorrentes. Pelo contrário, eu queria que tivesse tão bons concorrentes que eu pudesse me dar o direito de falar assim, eu não preciso nem concorrer, porque qualquer um desses que ganha, eu sei que a cidade vai estar em boas mãos. Então, essa participação, ela é importante, mas é preciso que a gente se disponha, que a gente queira vir.
No mundo de hoje não é fácil, né? Não é fácil. Quem atua em entidade assistencial aqui sabe que não é fácil renovar o quadro da entidade assistencial, não é fácil renovar o quadro aqui da associação comercial, dos diversos segmentos que existem pela cidade. Quem milita, quem atua como voluntário, quem se doa, sabe que hoje em dia é muito difícil a gente achar quadros que venham a nos substituir. Mas o senhor tem toda a razão. Muito além da gente saber para onde ir, temos que ter as pessoas certas para estar lá no volante, nos conduzindo para esse lugar melhor. Eu acompanho, meu filho fez parte. O senhor colocou alguma coisa de esportes ali, né? O Inter Limeira está em primeiro lugar na NBB, que é nacional, Novo Basquete Brasil. Amanhã está disputando a final do Sub-22, a molecada de 22 anos lá em Fortaleza. Então, eu achei muito estranho não estar colocado numa apresentação dessa, e seria uma coisa construtiva. Tanto vai levar o nome da nossa cidade, como do senhor também, né? Só isso. Bacana, Cássio. Na verdade, eu coloquei somente aqueles eventos que foram fomentados exclusivamente pela Prefeitura. A Winner, nós fomentamos muito ela na nossa gestão, né? O aporte financeiro que é feito via Prefeitura é muito maior. O pedido que eu fiz ao Winner, em contrapartida, era a construção de um projeto social por trás, e que hoje está muito bacana, e inclusive agora começando a montar também, trabalhar com as meninas, não só com os meninos. A Winner leva o nosso nome no Campeonato Sul-Americano, agora recentemente no time da garotada de 21 anos para baixo, nós fomos para a final, né, e com garotos revelados exclusivamente aqui dentro do município. Eu apenas não coloquei porque a Winner, a Prefeitura, ela apenas participa como participa em tantas entidades aqui do município, né? Participa na área esportiva em mais de 20 entidades aqui do município. Mas essas entidades, elas se movem, nós somos apenas apoiadores. E ali eu coloquei apenas os eventos que a gente... Mas pode ter certeza, eu costumo dizer que a Winner, a Inter e o Independente são o grande patrimônio cultural do nosso município. E nós estamos num momento meio mágico, meio especial. O Independente dentro do G4, a Inter, em primeiro lugar, estaria classificado, se acabasse hoje, os dois estariam, e a Winner também estaria lá na final, né, pela posição que está ocupando agora, nos orgulhando bastante. Não sei se poderia falar um pouquinho com relação a esses acessos que ficaram aí para a eternidade e que petam eles. E o segundo, que é praticamente um anseio da nossa entidade, dos nossos associados, que é um problema que assola não só Limeira, mas está assolando o Brasil. Mas como nós somos representantes de uma classe, eu acho que cabe fazer a pergunta. O maior problema, um dos grandes problemas que o nosso associado tem é com relação à segurança, né? E o segundo ponto é o trânsito, né? O trânsito caótico da cidade. Digo mais uma vez que não é só da nossa cidade, é de uma forma geral. Mas como nós estamos dentro de uma entidade, aqui nós temos que defender os interesses desses associados. Então, se você tem um plano a médio e longo prazo, de alguma coisa para se fazer, não só no centro da cidade, mas nos corredores do comércio, como a Rua Pedro Elias, a Fabrício Vanpré, enfim, os principais pontos. É óbvio que é difícil abranger toda a cidade, mas nesses principais pontos, se existe algum plano a médio e longo prazo para resolver. Com relação aos acessos, se a gente for somar os problemas de acesso da rodovia Anguera, da SP-147, tanto a João Tozelo quanto a Lércio Corte, né, João Tozelo, Limeira, Mojimirim, Lércio Corte, Limeira, Piracicaba, e a estrada que liga a SP-133, que liga Limeira a Cosmópolis, nós vamos ter aproximadamente 20 problemas de acesso. E cada eles com uma história, uma característica diferente. Alguns deles nós já estamos construindo a solução, em torno de 7, 8 está na construção dessa solução. Do shopping a gente finalizou, tem acesso só de empresa, acesso de distrito, como é o caso do distrito em Anguera, e todos eles porque não houve uma conversa preliminar. Então, principalmente quando vem instalar a empresa,
A conversa deveria começar pela Invest São Paulo, porque aí, em razão do desenvolvimento, acionaria a Artesp, DR e todos os órgãos que vêm depois. E o que a gente se deparou quando nós assumimos? Os problemas já acontecendo, muita gente para inaugurar, como era o caso, por exemplo, do Shopping Nações. Eles estavam para inaugurar, com a expectativa de inaugurar em setembro, acabaram inaugurando, e não havia andamento para aquela... a questão do shopping, do acesso. Eles querendo fazer um acesso que não seria aceitável, né? O DR tinha uma pequena faixa que eles não permitiam a utilização, então teria que fazer uma curva numa reta, é uma coisa até estranha, até conseguir resolver essa questão, falando na época com o presidente da Artesp, eu a provoquei dizendo que desde pequeno eu aprendi que uma reta é a menor distância entre dois pontos. E que a Artesp estava me fazendo aprender que era possível se fazer curva numa reta. Eu falei, mas como assim? Aí quando eu expliquei, eu falei, Paulo, isso é absurdo. Aí ela conseguiu dar andamento e foi feita a autorização. Aquilo que lá dentro, a parte técnica, tinha me dito, olha, entra com o processo, talvez daqui a 4 anos saia o seu não. Né? Então, nós conseguimos vencer a burocracia, mas tudo isso construindo relações, indo conversar com o secretário, com o presidente da Artesp, com o presidente da Autoban, desenvolvendo relações com essas pessoas. Né? Muitos deles, nós tínhamos, por exemplo, funcionário da Autoban, que só de falar a palavra Limeira, tudo que passava na mão dele era não. Né? Tem um caso de uma empresa aqui, que nós chegamos a sentar e nos reunir, ele falava, olha, não pode fazer o acesso por causa disso. Tá bom, então eu resolvo isso. Não, então agora tem mais isso. Mas chegou uma hora, já estava no oitavo obstáculo que ele estava criando com relação para evitar a instalação da empresa. Né? Aí nós tivemos que ir para instâncias superiores, aí agora as coisas estão caminhando, estão fazendo andar. Então nós estamos vencendo uma a uma, com toda a dificuldade, e principalmente, em alguns casos, foi prometido que a prefeitura faria o acesso. Como é que a prefeitura vai fazer o acesso se ela, primeiro, não tem um recurso para isso? E aí qualquer um dos senhores pode olhar o orçamento e ver se algum dos prefeitos anteriores que prometeu acesso deixou recurso para essa finalidade. Não deixou. Segundo, como é que eu vou fazer acesso para uma empresa privada? Terceiro, o que é caro não é o acesso. O que é caro é a área de aceleração e desaceleração, que é bastante extensa, e que, principalmente quando é na Anhanguera, eles exigem um padrão rodovia, que o custo é muito elevado. Né? Então, esses obstáculos que a gente está vencendo um a um. Alguns com facilidade, conseguimos já encaminhar, outros vai ser uma briga ainda muito demorada para a gente construir a solução. Roberto, você falou também da questão de segurança. Né? Essa é uma área que, para a gente, está muito tranquilo, tanto que a gente percebe que saiu da pauta do dia. Se a gente pegar os índices de criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nós derrubamos a criminalidade em 2013, derrubamos mais em 2014 e começamos janeiro derrubando. Não vi ainda de fevereiro, mas já começamos janeiro derrubando significativamente. Em alguns casos, derrubando 50% homicídio, o roubo derrubou só 10%, mas enquanto no Estado subiu 20%. Então, nós conseguimos interferir 17% de estupro, tudo isso ano passado, furto e roubo de carro, furto e roubo comum, né, sem ser de carro. Então, nós conseguimos interferir bastante. Fala, puxa vida, foi sazonal, foi ocasional. Não, não foi. Não foi. Nós saímos, nós assumimos, tinha 6 viaturas funcionando, metade delas vivia na oficina, porque ninguém aguenta trabalhar 24 horas. Hoje nós temos de carro 30, mais 15 motos, todos eles locados, se der perda total num dia, em 48 horas tem a substituição daquele veículo. Demos treinamento, uma nova formação. Os casos que nós temos, começamos a atuar com firmeza na corregedoria para evitar que eles também se desviem. Equipamento, armamento, tudo isso atualizado. Estamos agora para lançar a muralha digital, que já está em teste. Né? Ela fecha todas as entradas da cidade. Passou um carro, ele é registrado. Existem outros 9 municípios que também utilizam esse sistema. Então, se acontecer alguma coisa lá em Atibaia, o cara vier para cá, ou acontecer aqui, para lá, ou para Indaiatuba, ou Nova Odessa, para cidades que compõem
que utilizam esse sistema, que é chamado Sistema Sentry, nós vamos conseguir registrar, investigar e conseguir apurar com maior facilidade. Todas as cidades onde foi implantado, houve uma redução drástica. Nós já vimos de uma redução. Esperamos ter uma redução ainda maior, né? Por isso é interessante, eu faço às vezes no Facebook postagens na área da segurança, e quando o cara quer criticar, ele fala, mas segurança não é mais problema. Eu falei, então, graças a Deus, né? Então, vamos comemorar. É óbvio que aquela pessoa que é vítima de alguma coisa, para ela a criminalidade piorou 100%. Né? Mas nos números gerais, melhorou e melhorou significativamente. A questão do trânsito. Nós estamos vivendo numa sociedade, se a gente pegar do plano real, onde o poder aquisitivo do brasileiro começou a mudar para cá, nós temos 3 vezes mais carros nas ruas. Só que a Sandor Vergueiro tem a mesma largura, a Doutor Trajano tem a mesma largura, e a gente vai ter que começar a fazer algumas opções. Nós começamos um trabalho de melhoria do transporte coletivo, mas ele até agora não deu o resultado que nós esperávamos. O que nós queríamos? Tirar pessoas do carro e da moto e trazer para dentro do ônibus. Diminuir. Nós conseguimos estancar a queda de passageiros dentro do ônibus, mas não conseguimos iniciar um processo de recuperação. Talvez seja necessário algo mais agressivo, no sentido de criar corredores exclusivos. Já criamos uma linha tipo rapidão, vamos criar mais 2 linhas agora, que são linhas que fazem o percurso de um bairro até o centro num tempo aproximadamente 50% ou menos do que o tempo normal. Né? Então, este é o objetivo. A cidade também ela tem algumas carências de obras de arte, que são viadutos, como é o caso, por exemplo, ali da Barroca Funda, um caso talvez o mais clássico da cidade, o que eu considero talvez o segundo maior problema da cidade, que é o viaduto Jânio Quadros. Ele é entrada e saída. Nós deveríamos tê-lo como entrada e criar um outro viaduto paralelo como saída. O que nós fizemos já nesse sentido? Nós fizemos projetos básicos para diversos dessas futuras obras de arte. E nós estávamos num processo de busca de recursos. E como todo mundo conhece, assim que foi se aproximando das eleições do ano passado, a nível federal, o dinheiro também foi desaparecendo. E hoje ele está completamente desaparecido do mercado. Nós esperamos que volte em breve, estamos politicamente toda hora batendo lá em Brasília, cutucando, já fui 2 vezes este ano para tratar deste tema, e de outros também, mas também deste tema, no sentido de a gente consiga o recurso para fazer pelo menos o viaduto, iniciar o viaduto ali da Barroca Funda e ali na saída paralelo ao viaduto Jânio Quadros, criando uma nova saída da cidade. Mas nós vamos ter que fazer o que muitos municípios já estão começando a optar. Não é um assunto fácil de aceitar, é bastante polêmico hoje, mas as cidades que começaram lá atrás não se arrependeram. É entender que não vai haver mais espaço para tanto carro. Né? Hoje já existem estudos, as cidades que fizeram opção pela bicicleta, a primeira grande oposição que tiveram, como está acontecendo em São Paulo hoje, foi dos comerciantes. Falou, olha, eu vou perder vaga na frente do meu estabelecimento e o cara não vai entrar para comprar. Só que os carros não paravam e iam naquele comércio especificamente. Agora, as bicicletas não, estão virando pontos de consumo. Então, está se observando hoje algumas rotas em São Paulo, é um crescimento de 10% a 30% em algumas regiões do consumo por conta das ciclovias criadas nesses lugares. Então, nós vamos ter que construir de uma outra forma diferente daquela que nós estamos acostumados a olhar hoje. Não vai caber tanto carro. Um dia eu perguntei para um rapaz da Anfávia, no Salão do Automóvel, lá em São Paulo, até estávamos juntos, qual que era a expectativa? Ele falou, olha, a expectativa nossa é de um volume de carro 6 vezes maior do que o que existe hoje. Eu falei, mas onde é que nós vamos pôr tanto carro? Ele falou, mas não é para andar, carro é para você deixar em casa. Né? O brasileiro tem mania de pegar o carro e botar na rua. É para nós usarmos o transporte público. O carro você usa para passear, usa para uma exceção, né? E nós usamos como regra, como transporte principal.
Até a pesquisa que eu tenho sobre o transporte em Limeira, a gente vê que a avaliação negativa da população caiu significativamente, de 54% para 23%. Né? Despencou para menos da metade. Só que a avaliação positiva subiu muito pouco. Falei, mas como que a negativa pode ter caído tanto e a avaliação positiva ter subido somente 8 pontos? O que aconteceu? É porque o modelo de transporte bom é carro. Olha, vou pôr um ônibus com ar-condicionado, estofamento confortável, fazendo uma linha. Não, o modelo de transporte bom é carro. Então, por isso que é tão difícil a gente trabalhar nessa questão do transporte público. Embora as críticas tenham diminuído bastante, os elogios não acontecem. Nós temos condições de reunir várias empresas italianas que nós já temos aqui, coreanas, japonesas e outras. Qual que seria a intenção? Chegar na embaixada, entender o modelo de investimentos que eles querem fazer, ver se está alinhado ao nosso desejo aqui da cidade, com antecedência, que nós recebamos aqui e no CIESP, qual é o modelo, que tipo de fornecedor essas empresas gostariam de ter, que nível de mão de obra, e aí nós prepararíamos de 2 a 3 meses um evento, que é aqui na Associação Comercial, onde essas empresas receberiam, né, uma apresentação do município, das forças do município, iriam até os locais de investimentos que você já apresentou, e também que nós pudéssemos ouvi-los e eles pudessem ouvir a gente. Então fica a sugestão aqui para que a gente traga alguns investimentos. E uma pergunta: você sentiu com a crise a procura, a diminuição realmente dos investimentos de pessoas interessadas em investir desde o início do seu governo, para que a gente tenha uma noção de que se os investimentos internacionais também secaram pela falta de credibilidade do país hoje? É inegável que essa procura diminuiu, né? Não diminuiu a procura de informações, mas a manifestação de interesse efetivo de vir se instalar no município ou na região, a gente não tem observado. Em decorrência da instalação de outras empresas, como em função da Mercedes, virão empresas que serão seus fornecedores, né, e assim por diante. Mas, via de regra, houve efetivamente uma diminuição dessa procura. E a credibilidade do país, ela está colocada, as agências de risco vêm nos rebaixando, e isso diminui o olhar para o nosso país. Esse trabalho, Marcelo, de você construir relação com embaixadas, com agências de desenvolvimento de diversos países, é uma relação de construção de confiança. É por isso que a gente tem feito um trabalho, buscado centralizar numa pessoa dentro da prefeitura essa relação, e ela é uma construção. E é importante que a associação comercial e que outras entidades que reúnem empresários no município, que elas façam esse trabalho junto com a prefeitura. Não pode ser somente. O poder público, ele é apenas o elo de ligação. Ele não pode ser, naturalmente, se uma empresa vem para cá, ele quer saber informações vindo de outros empresários. Quando ele vem prospectar, ele vai bater na porta de outros empresários. E é necessário que nós tenhamos um entendimento com relação à nossa cidade. Houve um tempo que a gente dizia assim, olha, não vá para Limeira porque lá é difícil você lidar nesse segmento ou naquele, porque o sindicato tal é difícil. E aí você vê, a Mercedes veio para cá, se instalou na base do mesmo sindicato, que muita gente dizia que era difícil. Certo? Então, nós precisamos começar a ter alguns entendimentos com relação ao nosso município e juntar forças. A prefeitura, a associação comercial, outras entidades que congregam empresários, segmentos importantes, para que a gente consiga juntar forças. É possível esse trabalho? É. Eu, pessoalmente, não só fui até a China, fui até a Coreia, fui até Dubai participar de encontro de empresários, como aqui já estive com pessoas do consulado, tanto da Suíça quanto de Portugal, da Itália. Então, toda hora a gente está procurando fomentar essas relações. Agora, o prefeito tem um conjunto de atribuições. É necessário que nós
nós tenhamos uma estrutura centrada na associação comercial, centrada na prefeitura municipal, para que a gente faça esse trabalho conjunto e consiga provocar uma atratividade maior. Nós estamos estudando a realização de um evento na prefeitura municipal, justamente para reconhecer a vocação empreendedora, né, de algumas empresas que vieram para o município. E, junto, criar um ambiente justamente para essas empresas internacionais que estão na nossa cidade. Muitas empresas vieram, empresas japonesas, empresas coreanas, italianas, mas trouxeram profissionais desses países. Mas criamos condições para que eles se sentissem membros do nosso país, para que eles se sentissem membros da nossa cidade? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda é uma lição de casa que nos falta fazer. Podemos fazer, prefeitura, associação comercial, juntos. Nós precisamos trazer esses empresários e dizer para eles que, a partir de agora, nós o consideramos limeirense. Nós queremos que ele se sinta como limeirense, que a sua esposa se sinta limeirense, que os seus filhos se sintam limeirenses. É dessa forma que a gente vai conseguir agregar. É comum você ver, como recentemente 2 empresas me convidaram para fazer uma visita aqui da cidade. Falou, olha, nós vamos ampliar no Brasil e uma das possibilidades é Limeira. Né? Mas é necessário que a pessoa sinta uma ligação diferente com Limeira, porque várias cidades no nosso entorno, em outros estados, vão oferecer área, vão oferecer as mesmas condições que oferecemos, e algumas cidades, né, se for para Minas Gerais e outras, podem oferecer, às vezes, até condições melhores, de doação de terra e outros. Então, nós precisamos criar um ambiente que o sujeito diga, olha, em Limeira a coisa é diferente, eu vou para lá porque lá é diferente. E esse acolhimento, ele é muito importante. Ele é muito importante. E ele depende de todos nós aqui. No momento, a iluminação pública da cidade de Limeira, de quem é a responsabilidade? Até dia 31 de dezembro, era até 31 de janeiro de 2014. Nós fizemos um trabalho em Brasília, dentro da Secretaria de Relações Institucionais, e conseguimos alterar essa data para 31 de dezembro de 2014. A partir de então, a responsabilidade seria da Prefeitura, desde que a Elektro fizesse a transferência do parque de iluminação. Ela não fez. Ela teria que, junto com uma equipe nossa, vistoriar todos os quase 30 mil pontos de iluminação que nós temos e atestar as condições dele e dizer, a partir de agora, a responsabilidade é da Prefeitura. Nós entramos com uma representação na ANEEL e a Elektro nos procurou para fazer um acordo. Limeira foi a primeira cidade a fazer um acordo nesse sentido. Nós, então, prorrogamos a data de 30 de abril. Até essa data, a iluminação, a manutenção é responsabilidade da Elektro e o recebimento dos chamados é responsabilidade da Prefeitura. Então, quando houver a reclamação, é na Prefeitura, mas nós faremos a ordem de serviço e a execução de serviço é pela Elektro. A iluminação pública, ela já não era boa. Né? Nós, embora comparativamente com outras cidades do Brasil, a de Limeira era até considerada muito boa. Mas se a gente pensar a nível de resposta para a sociedade, não era. Nós temos 300 pontos escuros na cidade, onde precisamos ampliar a iluminação. Nós temos regiões, as mais carentes, eu citei aqui no começo, que possui lâmpada de 70 watts, e essa lâmpada ela teria que ser trocada depois de 5, 6 anos, e ela demora 10, 11 anos para queimar, só que aí vai perdendo a sua potência, vai caindo para 60, para 50, para 40, e a pessoa está morando lá no bairro, aquele bairro cheio de lâmpada, porém altamente escuro. Então a proposta nossa, o que era? Que nós criássemos a contribuição, e, através desse recurso, nós fizéssemos não só a ampliação da rede nesses 300 pontos escuros, mas também a troca das lâmpadas nesses locais, implantasse a manutenção preventiva, os chamados corredores comerciais ou centros de bairro, né? E também começar a trabalhar um pouco mais a questão ornamental. A energia elétrica tem 2 vertentes. O fornecimento de energia, que tem um caráter econômico, dá dinheiro. No campo da energia é o filé mignon.
E nós temos a iluminação pública, que é a parte social, que faz com que traga convivência. Por que nós todos estamos aqui hoje? Porque tem iluminação. Porque se acabar a força, vai todo mundo embora para sua casa, se escorando nas paredes, tentando não trombar e não cair no chão. Então, tem iluminação, a gente pode se reunir. A iluminação é de péssima qualidade, a nossa vida tem uma determinada qualidade. A iluminação é melhor, nossa vida tem uma qualidade melhor. Ela está ligada à segurança, está ligada à qualidade de vida, está ligada à convivência, está ligada a diversos fatores. Então, a gente tem que ter um olhar. É por isso que, quando nós fomos, Limeira foi a única cidade do Brasil que fez 4 audiências públicas para discutir esse assunto. Nós procuramos discutir com exaustão esse assunto, e eu acho ainda que vai ter que ser retomado. Não é um assunto da prefeitura, somos nós que temos que decidir que iluminação nós queremos. E por um custo muito baixo, a gente consegue fazer um trabalho de muita qualidade. Vivemos um momento muito intranquilo pela condição econômica financeira e de recessão do país. Foi falado dos empresários de fora, que tem porta aberta e tem que se trazer para perto para que obtenham resultado. Nós precisamos de políticas públicas que realmente obtenham o resultado esperado, assim como parabéns pela segurança pública. Foi uma política com resultado. E os empresários de Limeira, existe alguma política pública focada para que não venham a enfrentar maiores problemas do que já enfrentam, inclusive com a morosidade que é natural, não só na Prefeitura de Limeira, como em todas elas, pela própria máquina administrativa. Essa era a pergunta. Tem alguma política pública? Falamos aqui do processo de abertura de empresas, e isso está acontecendo com vários outros processos. No planejamento, por exemplo, é um lugar onde nós estamos revisando cada vez mais a forma de conduzir os processos. Então, já derrubamos para menos da metade o tempo de tramitação dos processos, e isso é uma busca constante. Naturalmente, você busca atrair quem está vindo se instalar. Uma vez instalado, as condições são iguais e competitivas para todos. Cada um sofre os sobressaltos depois, que são próprios da economia. Não tem como nós interferirmos nesse quesito. Aí é próprio de cada segmento. Agora, o que é importante ressaltar, e aqui a Associação Comercial e as outras entidades são testemunhas disso, é que a Prefeitura está sempre de portas abertas para discutirmos qualquer medida que traga benefício coletivo. O que nós queremos, uma delas, por exemplo, em parceria com a Associação Comercial, nós chegamos a fazer aqui algumas palestras, até divulgar material no próprio jornal da associação, como funciona um processo de licitação, porque nós queremos que as empresas de Limeira aprendam a vender para a Prefeitura de Limeira. A Prefeitura de Limeira é um dos maiores, se não o maior, comprador do município. Então, se as empresas de Limeira aprenderem a fornecer produtos e serviços para a Prefeitura Municipal de Limeira, para nós é muito mais vantajoso. Por que uma empresa de São Paulo, de outro estado, viria fornecer um produto aqui? Alguém que está aqui, teoricamente, por questões logísticas, teriam condições melhores para oferecer esse produto. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito constante para que essas empresas consigam atender a Prefeitura Municipal. Eu, pelo menos, ouvi, semana passada, no caso da Unicamp, muita reclamação ali de violência ao lado ali da Unicamp. Claro, é um caso isolado, aqui nós estamos falando da maioria da cidade como um todo. Mas acho que a importância da Unicamp para Limeira é grande. Até para essas empresas, se a mão de obra ficar aqui, há algum trabalho a ser feito para acabar com essa violência próxima à Unicamp, porque é normal os alunos ficarem por ali, Por mais que fale que fica na cidade toda, mas é um padrão que fique próximo à faculdade. Ali, quando colocou a Unicamp ali, nós colocamos misturamos pessoas de ambientes e vivências completamente diferentes. Então, da mesma forma que, por vezes, os estudantes se sentem incomodados com a violência praticada por pessoas que muitas vezes querem apenas qualquer coisa para transformar numa porção de droga, também vizinhos dali se sentem extremamente incomodados com festa, barulho, que é próprio da juventude, e quem passou por uma faculdade também participou disso.
né? Então, hoje nós temos que construir essa relação de convivência. O que nós estamos fazendo, e cada vez mais, é intensificando as ações de segurança ali no local, com rondas, com viaturas, mas é também necessário que haja uma conscientização. Muito da questão de segurança está ligado também ao comportamento da vítima, né? E a gente observa, muitas vezes, um comportamento de forma a fragilizar em excesso a segurança da pessoa. Hoje, por mais que a gente diga que estamos reduzindo os índices de violência, ninguém vai dizer que você transita pela madrugada, 3, 4 horas da manhã, certo? Muitas vezes embriagado, e que você está livre de qualquer risco. Ontem até eu vi um programa de televisão, passando uma artista brasileira que mudou para Portugal, e me chamou a atenção, falou: o que você mais gosta daqui? Falou assim: a segurança. Eu sei que a minha filha vai para a escola, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer no caminho, na ida e na volta. Então, isso me chamou bastante atenção. Não é a nossa realidade, não é o nosso país, né? Nós podemos reduzir, e muito e consideravelmente, os índices, e estamos trabalhando nesse sentido, mas nós somos um país explosivo. Quando a droga passou a fazer parte do dia a dia, da década de 80 para cá, até a década de 80, eu era garoto, eu ia com meu pai na cadeia da minha cidade, e lá havia as celas. Aqui a cela dos estelionatários, aqui a cela de quem furta galinha, aqui a cela de assaltante, aqui a cela dos homicidas. Hoje você vai numa cadeia, aqui é quem furta para comprar droga, aqui é quem rouba para comprar droga, aqui é quem mata para dar droga, e aqui é quem vende droga. Então, 80%, 85% dos presos hoje é em função das drogas. Então, a violência hoje, ela tem diversas faces, mas ela tem um agente detonador, que é a questão da droga. E, muitas vezes, o estudante ele está próximo disto, né? Porque há uma certa consciência de permissividade no ambiente estudantil, com o qual eu não posso concordar jamais. Então, nós podemos intensificar rondas, nós podemos fazer ações que melhorem o ambiente da segurança lá. Mas é necessário haver uma conscientização da população estudantil de que nós precisamos também mudar o nosso comportamento, adotar comportamentos mais seguros. Na França, quando no horário de muito sol quente, se tiver uma idosa caminhando por lá, chega imediatamente os policiais perguntando para ela: onde a senhora vai? A esse horário, eu vou a tal lugar. Ela sobe no carro, ele leva ela até lá e avisa: não saia mais neste horário. O que é que eles visam com isso? Não sobrecarregar em dinheiro os hospitais. Outra coisa, eu não vejo a curto prazo a segurança no Brasil, vamos falar em Limeira, por causa quantos policiais nós temos em Limeira que cuida da nossa segurança para 300 mil habitantes? Guardas municipais nós temos 350. E nós temos policiais militares, mais de 200, policiais civis, perto de 50. Isto daí é uma vergonha. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar um passo à frente, porque se nós vamos esperar desses 2.000 homens aí, os filhos de vocês, que eu não sou casada, os netos, os seus tataranetos, vão continuar com esse horror que está. Se nós formos pela periferia, é pior que o centro. A gente olha, se você vai ver na televisão, no jornal, na falada escrita, o que nós temos? A Goodyear de Campina, eles têm um balão dirigível. É caro, mas é a única solução. Eu já falei isso para o Radice quando ele começou, que ele foi para a China, que lá é onde se faz esse trabalho de balão dirigível. Eles atingem um raio de 100 metros. O que eles fazem na França? São câmeras. Aí, o balão dirigível, como tentaram fazer no Rio de Janeiro, ele foi derrubado pelos traficantes, mas e daí? A NASA, alguém derruba a tecnologia dela, mas é cara, e daí? Nós temos que começar a dar um passo. O que você enxerga das áreas sociais de Limeira, assistenciais, Ciesp, Fiesp, ACIL e demais, na seguinte conclusão: não é que eu nado contra a maré, mas eu acho o seguinte: desde eu importar empresas para Limeira, por que nós não exportamos empresários?
O que nós fazemos em Limeira para exportar empresários? O que nós fazemos para exportar tecnologia? Eu acho que é aí que está o filé mignon do negócio, entendeu? A briga por empresário, todo mundo vai brigar. Eu tenho minha empresa, todo mundo quer. O que eu quero? Aonde eu vou ganhar mais, simplesmente isso. Agora, se eu pensar no todo na cidade, eu acho que eu tenho que exportar, eu não tenho que importar. O que eu vou criar? O que nós estamos criando em Limeira para criar empresários? Eu acho que isso daí é uma grande solução. Trabalhadores, nós temos que exportar trabalhadores. Pode, todo mundo quer vir aqui, nós temos que ter a cidade de Limeira já foi, acho que, se eu não me engano, dentro do estado de São Paulo, a segunda, terceira cidade de qualidade de mão de obra, cara. Isso é espetacular, não somos massa. Eu não estou dizendo isso que é só do poder público, tá? O que nós podemos, como você enxerga isso, nós entre entidades, é aonde que talvez você ache que tem uma solução na área de desenvolvimento da prefeitura, em trabalho conjunto com a sociedade para isso. Eu acho que o primeiro é a gente fazer aquilo que estamos nos propondo, que é o planejamento estratégico, é saber aonde a gente quer chegar, aonde nós queremos chegar e depois dizer de que forma nós vamos chegar. E a partir daí, dirigir todos os nossos esforços, né, nesse sentido, né? Até lá, de qualquer forma, a gente vai, cada vez que a gente propor aqui, aonde nós queremos chegar, se a gente distribuir uma folha em branco aqui para todo mundo e dizer aonde você quer que Limeira esteja daqui a 30 anos, cada um vai dar uma resposta diferente. E a gente precisa construir essa resposta única. E aí, se a gente perguntar ainda de que forma nós vamos chegar lá, e aí as respostas vão ser mais diferentes ainda. O que nós precisamos, primeiro, é discutir aonde nós queremos chegar. Eu acho que nós devemos focar a nossa cidade numa grande prestadora de serviço na área educacional, na área médica. Eu acho que nós devemos vocacionar a nossa cidade, não esquecer do seu potencial metal-mecânico, que é muito forte dentro da nossa cidade. A área de alimentação tem um potencial de crescimento muito grande, né? Devemos pensar na diversificação da economia, porque a gente aprende quando é garoto, não pode botar todos os ovos na mesma cesta. Então, se um setor vai mal, a cidade inteira vai mal. Então, é muito melhor que a gente promova essa diversificação da economia e, principalmente, que a gente, depois de definir esses setores que a gente entende que seriam importantes, a alta tecnologia, né, da gente definir esses setores como importantes para o nosso município, que nós eliminemos as nossas barreiras naturais. Aquilo que o Mauro falou aqui, o que a gente pode fazer dentro da prefeitura é um desafio diário. Olha, isso aqui, por exemplo, a gente estava falando, demora 90 a 100 dias para abrir uma empresa. Hoje nós conseguimos derrubar pela metade o prazo de aprovação de uma planta, mas isso é bom. É bom se a gente olhar para o passado, se olhar para o futuro é muito ruim. Ótimo seria se nós entrássemos com uma planta sem usar sequer papel e no mesmo dia ela já fosse procedido a análise e aprovação. É possível isto? É possível. Então nós temos que nos construir, nos determinar e assumir os riscos disso. Porque uma coisa que é interessante também, e eu quero fomentar um pouco dessa discussão, que todo mundo imagina que ao lado da mesa do prefeito existe uma grande caixa preta, que toda vez que há uma necessidade, enfia a mão e sai um punhado de dinheiro do lado de dentro. Não tem. Essa caixa preta ela não existe. Aquilo que não entrar no caixa da prefeitura, não tem como sair. Todo mundo fala toda hora, vamos cortar custos, vamos fazer isso. Eu já demonstrei em vários ambientes, em vários locais, até em reunião com empresários, o que nós temos feito no sentido de melhorar a gestão, de provocar um melhor investimento dos nossos recursos, melhorar aquilo que nós já fazemos. Mas sempre as demandas são cada vez maiores. E a gente vive ainda uma situação econômica perversa. Quando a gente fala na distribuição de responsabilidades entre município, Estado e União. Está em crise? Está em crise. O governo do Estado está cortando seus investimentos, cortando seu custeio, o governo federal está fazendo o mesmo. Aí, esses dias me liga um órgão do Estado e diz assim, olha, Paulo, mandaram cancelar o nosso aluguel, e se você, prefeitura, não assumir, nós vamos embora para outra cidade. Como é que eu deixo meus produtores rurais abandonados aqui? Aí eu não assumo, o que eu faço? Né? Então, tudo está passando essa responsabilidade. Agora eu consigo uma creche, consigo 1,5 milhão para fazer uma creche, mas eu tenho que pôr 500 mil reais. Eu consigo 200 mil reais fazer uma quadra, mas eu tenho que gastar 400 para botar aquela quadra de 200 mil de pé. Ah, é a sua contrapartida, mas a contrapartida, eu tenho 350 guardas municipais para fazer uma função que é do Estado, não é do município, é do Estado. Se fosse só para cuidar de próprios públicos, eu colocaria vigilantes que o custo é 50% menor, no mínimo.
Então, nós acabamos assumindo responsabilidades que não são mais do poder público. Vai chegar uma hora que simplesmente os municípios vão quebrar. Puro e simples assim, vão quebrar, não tem mais perna. Nós estamos vivendo um ano, o governo federal resolveu dar calote lá. Olha, vou atrasar os repasses de recursos, aí as empresas paralisam suas obras. A obra está onde? Está aqui no município. O governo do estado, olha, nós estamos com dificuldade. Aonde está a ação? Aqui no município. E o município faz o quê? Nós estamos em epidemia de dengue. O governo federal tira o corpo fora. O governo do estado tira o corpo fora. Como é que eu tiro o corpo fora? Como é que eu finjo que o problema não está aqui? Se ele está aqui, é nós que estamos vivendo no dia a dia. Ele está aqui. Eu tenho que gastar hora extra, sem ter previsão orçamentária para isso. Eu tenho que adquirir coisas que deveriam vir do governo do estado, do governo federal, e que não vêm. Né? E temos que fazer acontecer. Por quê? Porque as pessoas moram e vivem nos municípios. E a gente fica toda hora esperando como é que faz para arrancar do município isso. Não dá, vai chegar uma hora que simplesmente vai fechar. Não vai conseguir mais se administrar cidade alguma. No Condessa foi criada uma subcomissão para estudar projetos, estudar propostas de empresa que iriam montar esse plano estratégico, iria desenvolver esse plano estratégico. Foram convidadas várias empresas para apresentar a proposta e 4 empresas acabaram apresentando a proposta. Eu não vou lembrar uma delas, mas FGV, KPMG, Dom Cabral e mais uma 4ª empresa. Urbanist. Urban System. Na última reunião do Condessa, o Celso Varga, que é o presidente dessa subcomissão, apresentou as 4 propostas e a que tinha melhor perfil na visão do Condessa era a FGV. Então, o processo já está em andamento, né? E, como só como informação, agora está no round de chamar a FGV para fazer a melhor proposta, elaborar a melhor proposta, elaborar o melhor custo dessa proposta, para que comece iniciado esse projeto de fazer um projeto para Limeira, em termos de descobrir a vocação, para onde Limeira quer ir, quais são as necessidades educacionais, sociais, enfim. Eu acho que o processo já está adiantado, em termos, inclusive, de escolha de quem vai fazer o projeto para Limeira. Só como informação. E quando seria, Paulo, você tem uma previsão de quando que a gente poderia implementar isso? Nós vamos chamar agora a empresa para fazer um refinamento. Quando nós fizemos a proposta e apresentamos para diversas empresas, ficou um escopo muito grande, né? Ela teria que apresentar um conjunto de estudos que seria um trabalho enorme e demandaria um tempo muito grande. E nós acabamos definindo que o escopo deveria ter o olhar mais econômico, né? Então, por isso, nós acabamos escolhendo essa empresa e simplificamos em torno dela. Agora nós vamos chamar essa empresa para que a gente refine a proposta e possa já avançar. Na sua intuição, quando que a gente começaria com esse trabalho? Eu tenho expectativa de começar ainda este ano. Os comércios dos bairros estão se desenvolvendo bastante, estão hoje até com bastante atividade, mais que o comércio do centro. E o centro hoje está acontecendo uma característica que tem muitos comércios hoje fechando, muitas salas em locação não está conseguindo. Qual que seria um projeto, não sei se a prefeitura já pensou nisso, de uma revitalização do centro, alguma coisa para ajudar os comerciantes, mais o comércio do centro, que está passando por grandes dificuldades? Olha, eu acho que uma das formas de se pensar, existem as políticas tributárias, elas têm também um foco, muitas vezes, de desenvolvimento. Nós temos um estudo que está em andamento, que provavelmente não vamos implantar nessa gestão, ficará para uma próxima implantar, que é a chamada planta genérica do município. Naturalmente, você tem regiões que no passado tinham um determinado desenvolvimento, hoje tem um desenvolvimento bem superior, como você tem aquelas regiões que tinham um desenvolvimento superior e hoje eles tiveram uma queda, como é o caso da região central do município. Nesses locais você faz o processo inverso, naqueles locais que se desenvolveram você aumenta
o valor do IPTU. Nesses lugares que regrediram, você diminui o valor. Essa é uma forma de fomentar, não é a única, claro. Outra situação que a gente poderia utilizar, aquela contribuição de iluminação, era justamente pensar numa revitalização aqui da área central com relação à iluminação. Nós simplesmente tirarmos essa iluminação e enterrarmos. São Paulo estabeleceu um projeto que vai levar quase 50 anos, mas não vai atingir, não vai se fazer isso dentro desse prazo. Mas é o que a gente tem que começar a olhar, é enterrar essa iluminação, limpar um pouco mais a cidade e transformar o nosso centro num lugar mais atrativo, mais agradável. Quero agradecer primeiramente, Walter, o convite da Associação Comercial, reforçou aqui um futuro convite, já de antemão já aceito, será um prazer estarmos sempre. As portas do gabinete estão sempre abertas, muitas vezes as pessoas têm dificuldades e eu procuro atender a todos, sempre às sextas-feiras, eu tiro o dia exclusivamente para isso, a não ser dias excepcionais, como vai ser a próxima, que é um dia de combate à dengue, então nós vamos estar focados nesse trabalho exclusivo. A minha crença, se pegar o lema do governo, Limeira Unida para Crescer, é aquilo que nós acreditamos, que sozinhos nós não vamos fazer nada. Não é um prefeito, não é um governo, é uma sociedade que decide como evoluir. E eu acho que esse papel cabe a todos nós. Nós temos que passar do momento do que nós achamos para um momento de aprofundamento, de estudo, para que nós tenhamos certeza do que efetivamente nós queremos para a nossa cidade. E isso a gente só pode fazer com a participação de todos. E quero deixar uma última mensagem daquilo que eu citei durante a minha fala, para que as pessoas queiram vir para a política partidária, queiram vir participar. Nós precisamos de boas pessoas disputando a Câmara Municipal, disputando a Prefeitura Municipal, disputando o cargo de deputados estaduais, cargo de deputados federais, para que nós tenhamos representatividade. Elegemos recentemente, depois de muito tempo, um deputado federal. Em pouco tempo, muito das ações que eu tinha que desenvolver sozinho, que me dava um trabalho enorme, hoje, muitas vezes, com um simples telefonema, a gente resolve, não é? Graças ao fato de ter um deputado federal identificado exclusivamente com o município lá em Brasília. Então, nós precisamos construir esse espaço. Parece que a nossa cidade, depois de um determinado tempo, a gente começou a viver intramuros, olhando do muro para dentro, como se o mundo exterior não fosse tão importante, como se Brasília não fosse importante, São Paulo não fosse importante, como se outros países não fossem importantes. E aí a gente começa a ter concorrência nos nossos segmentos de gente que vem de fora. Então nós precisamos acordar para essa realidade e eu convido a todos vocês a ombrear com a gente essa luta. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito Paulo Radiche. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos que fizeram as perguntas e as considerações, que vão ser muito importantes, principalmente quando nós revermos esse filme no site da ACIL, que com certeza iremos ter mais sugestões e desenvolveremos mais perguntas, inclusive, para o Paulo. Nós vamos receber todos os e-mails das perguntas que os internautas mandaram, vamos encaminhá-lo e, por favor, Paulo prometeu que vai responder todas as perguntas por e-mail. Obrigado aos internautas que nos assistiram, é muito importante essas 928 inserções de estarem assistindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado.